Olá, meninos e meninas, terceira série do ensino médio, professora Raquel, mais uma aula de filosofia. E a gente segue falando sobre filosofia da arte. É um dos temas mais belos da filosofia. Estamos falando de estética. Continuando ainda, explorando uma introdução a esse tema, convidando você para que você, estudante, desenvolva o seu próprio conhecimento. Então, vamos continuando. O que é beleza? A gente vai falar sobre as teorias do belo, as concepções de belo e o senso comum. Então, teorias estéticas, concepções de beleza na história da arte e da filosofia, o poder da arte na consciência das pessoas, a beleza universal e absoluta relativa e individual, o senso comum, a educação estética, o refinamento do gosto. Então, esse poder da arte, o poder da arte unindo a sensibilidade com o entendimento, a racionalidade, ela tem um poder na consciência das pessoas. Um poder, segundo os gregos antigos, para transportar as pessoas em direção ao ser perfeito, a estética, a beleza, o bem e a beleza, eles estão aliados. Então, pelo bem, pela beleza, nós podemos nos aproximar do bem. Então, os gregos antigos, principalmente Aristóteles, ele acreditava que a tragédia, você ali, na tragédia, você tem modelos de virtude e de vício, é o herói e o vilão. Então a gente sofre com o herói, a gente chora com ele, e aquilo tem um poder de catarse. Catarse depois é um conceito apropriado pela psicanálise, mas já vem de Aristóteles. Então a catarse é a gente expurgar aqueles sentimentos negativos, o ódio, a vingança, a gente bota para fora ali diante da arte, e pela arte nós podemos elevar o nosso espírito em direção a algo mais evoluído. Essa é uma concepção entre ética e estética. E o poder da arte, ele sempre houve tentativas na história de ser cooptado por regimes políticos. Por exemplo, o nazismo, ele usava esse poder da imagem, artistas que louvavam o regime. Então, sempre houve tentativas ditatoriais de cooptar o poder da arte na consciência das pessoas para dominação política. Então a gente vai ver sobre a crítica da escola de Frankfurt, são intelectuais no pós-guerra que fazem uma leitura da arte na sociedade de consumo sob um olhar marxista, como se o sistema capitalista tivesse cooptado o poder da arte, o poder de emancipação, segundo os gregos antigos, para torná-lo alienação, as pessoas ficarem submetidas ao sistema. Então, juízo estético, juízo, aquele que julga, aquele que diz essa arte tem valor, isto é arte, isto não é arte, e o juízo estético valorar o que é arte, o que não é arte, dá uma noção de educação estética, é um conceito aí de filosofia da arte. Então, as pessoas podem refinar o gosto. Será que a indústria cultural, a arte na sociedade de massas, a arte produzida pela indústria cultural, ela mantém a nossa concepção de arte no senso comum? Ela não eleva o nosso refinamento? A gente vai explorar, teremos uma aula só sobre isso. Então, continuando aqui, introdução. Vejam aí, Kalos Kayagatos. Kalos Kayagatos é o ideal grego. Vejam na imagem. Essa beleza física, a beleza da forma humana, então há um corpo atlético, e é o bem e o belo, é o nobre grego antigo. Esse nobre, ele personifica a beleza e o bem. Então dizem, uma dessas concepções é que a beleza, ela sempre está aliada ao bem. Então uma beleza feminina, se ela não for virtuosa, ela deixa de ser beleza. Então, os gregos tinham essa associação entre o bem e a beleza. E exatamente por ser uma emanação do ser, é que nos atrai. Nós, finitos e imperfeitos, em direção à infinitude e à perfeição. Então, esse ideal de ética, de estética, para o melhoramento ético do ser humano.
Ó, vamos ler o slide junto com a professora. Então, principais concepções estéticas, os gregos antigos e os medievais, aquilo que a gente chama de arte clássica. Então, aqui, simplificando para vocês, a gente vai ter uma aula sobre a diferença entre Platão e Aristóteles. Vamos simplificar dizendo que seria o critério valorativo para definir o que é arte, aquilo que a gente chama de teoria da imitação. A arte é aquilo que imita com mais perfeição os objetos concretos. Por exemplo, ó, essa arte grega aí, então a forma humana, os músculos, os órgãos, eles estão reproduzidos quase que perfeitamente. Então isso é arte. A arte é aquilo que imita de acordo com o grau de perfeição dessa imitação que a gente atribui o valor da arte. Então a arte é harmonia. Harmonia é aquilo que o ser humano pode criar. Porque os objetos, as coisas, os animais, eles vivem nessa esfera vegetativa. Os animais principalmente comem, dormem, se reproduzem e morrem. E o ser humano tem em comum essa existência animal, mas o ser humano tem algo além de pensar, como diria Aristóteles, viver politicamente, nós temos o poder de criar. E criando, nós nos tornamos também parte da criação. Como se a gente atualizasse o ser, o divino, e nós mesmos, né, indo em direção a essa perfeição. Então a arte teria esse poder na evolução do ser humano, no sentido ético. Então essa é uma concepção grega de arte. Então a questão da harmonia, né, e a arte pode atualizar o ser na matéria e essa sincronia, essa associação entre o bom e o belo, personificado no conceito de kalos kai agathos, que personifica o nobre, aquele que tem virtude e beleza, ele é bom e belo. Ó, agora, já uma concepção mais moderna, lembra que a gente falou na aula anterior, no pós-guerra, a arte morreu a beleza morreu nas trincheiras da Segunda Guerra. Como se com a catástrofe do século XX, com a barbárie em plena civilização, tivesse morrido aquele ideal iluminista, né, com as luzes da razão, com a ciência, né, o progresso humano, e tinha esse ideal grego que foi continuado pelos medievais. Na modernidade, com o fracasso do projeto moderno, emerge um novo tipo de arte. Vejam o Duchamp, que ele tem uma obra, a Fonte, que é representativa desse período moderno. Ele pega um mictório, né, o lugar de fazer xixi, né, o que há de mais desagradável da nossa existência animal, que são os dejetos do corpo. Então ele pega um mictório e ele dá o estatuto de arte, coloca numa galeria. Ele foi criticado, mas a arte, essa arte moderna, ela se torna a crítica da própria beleza. Então a Mona Lisa, né, do grande mestre, o Da Vinci, que pintou a beleza feminina, né, esse grande clássico da beleza, a beleza feminina, ele pintou a Mona Lisa, um grande mestre, ele coloca a Mona Lisa de bigode, ele está profanando uma arte. Então o valor desse movimento moderno é como crítica da beleza. Mas aí, ó, vamos terminar de ler o slide, a morte da beleza, a crítica à utopia iluminista, e a arte não tem mais o compromisso de representar o real, ela é crítica da própria realidade. Porque essa questão de colocar a feiura também como arte, de profanar a arte que nós considerávamos sagrada, né? A Mona Lisa, a beleza feminina pintada por um grande gênio, a gente vai ao museu quase que num ritual, né? Numa postura religiosa para contemplar aquilo e ser transportado em direção a um mundo que nos liberta do mundo sensível que nós temos em comum com os animais. Toda essa arte que era quase sagrada, ele está profanando. Mas isso foi genial para o Duchamp nesse momento histórico, porque a gente vai ver que depois, que já vai ser a indicação que eu vou dar como referência, a gente vai, hoje já está quase que um movimento mais conservador, dizendo que, olha, uma piada, ela tem um efeito, ela é interessante naquele momento. Se a piada ficar sendo reproduzida, ela já se torna ridícula. Então, hoje o Estatuto de Feiura, como obra de arte, ele já vem sendo criticado por um movimento mais conservador de conservar, de preservar e de resgatar a beleza, porque a arte é beleza em sua essência. E aí eu deixo o tema para vocês, vai
essa é a referência da nossa aula, para vocês pesquisarem e construir o próprio ponto de vista de vocês sobre o assunto. Então, aqui a gente vai ter uma aula específica sobre isso, que é tema de Enem, a arte na indústria cultural, a arte para a cultura das massas, é o olhar marxista dos intelectuais da Escola de Frankfurt sobre a arte na sociedade de consumo, aquela tentativa de um regime político de cooptar o poder da arte na consciência das pessoas para submetê-las ideologicamente ao sistema. Então, a arte a serviço do capital, cooptada pelo sistema para a manipulação das massas, é uma crítica, um olhar mais marxista da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Então, essa arte para a sociedade de consumo, a arte, quando ela se torna mercadoria para o consumo das massas, ela reafirma o senso comum, ela reafirma o gosto. As massas, o povo, eles gostam da violência, eles gostam de arte com muita violência, com muito sexo, é um dos temas mais explorados pela indústria cultural que gera dinheiro. Então, meio que o sistema, o olhar dos intelectuais da Escola de Frankfurt diz que o ideal ético e estético da arte dos gregos foi anulado pelo poder do capital. Então, as pessoas ficam ali presas no sistema, elas não conseguem se elevar, né? A gente vai ter, esse tema é tão importante que a gente vai ter uma aula só sobre isso. Então, esse está dentro de um conceito da filosofia da arte chamado qual é a função social da arte? A arte, ela é para emancipação, tal como queriam os gregos antigos, ou ela é para alienação, tal como dizem os filósofos da Escola de Frankfurt sobre a arte na sociedade de consumo. E o Walter Benjamin é um entre eles, ele fala que, por exemplo, a Mona Lisa, criada por um gênio, que você vai no museu contemplar aquela arte, ela te transporta, né? Ela tem um poder, que é a aura da obra de arte. A obra, ela contém as características do seu autor, então a genialidade do autor, o artista, aquela pessoa inspirada, que é capaz de transcender a um mundo, captar o abstrato e reproduzi-lo na matéria para que os outros possam contemplá-la. Então, a Mona Lisa reproduzida na camiseta, na tela do celular, ela perde a sua aura. O Davi, de Michelangelo, você ir contemplar aquela escultura, né? Você é transportado pelo poder da obra de arte. E o Davi do Michelangelo na tela do celular, ele perde a aura, ou seja, ele perde esse poder de impacto da arte. É um livro clássico do Walter Benjamin, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Ele diz que é uma via de mão dupla, que ela anula a aura, mas amplia o acesso democrático, que é o lado bom. Eu nunca teria visto a Mona Lisa e eu posso ver a Mona Lisa na internet. Eu nunca saberia da existência do Davi do Michelangelo e na internet eu tenho o Davi do Michelangelo. Então ela amplia o acesso. E aí a nossa proposta de atividade, que foi o tema do Enem de 2019, sobre a democratização do cinema. O pessoal falou muito sobre o acesso das pessoas com deficiência. Isso é um olhar sobre a democratização do cinema, mas com o tema da nossa aula, eu convido vocês a darem uma pesquisada sobre o Walter Benjamin e falarem sobre a democratização do cinema no Brasil, sobre esse olhar da Escola de Frankfurt, no sentido de que a imagem em movimento, a imagem já tem poder na consciência das pessoas. Então, a imagem em movimento, ela tem um poder ainda maior. Então, o cinema, ele pode ser para alienação, para manter as massas ali cooptadas no sistema, mas através do cinema, o cinema é uma obra de arte contemporânea proporcionada pelo avanço da técnica que tem esse poder também de emancipação. Então, vocês falarem, redigirem um texto dissertativo, né, reproduzirem e desenvolverem o tema que foi para o Enem de 2019, mas dentro dessa ótica do Walter Benjamin. E aí eu trago como referências Why Beauty Matters, Por que a beleza importa, que é do Roger Scruton, tem o livro também, tá no YouTube, é um documentário, tem em português, tem legendado, tem dublado, onde ele fala sobre essa necessidade do resgate da beleza. Quando a feiura toma conta, quando o feio também se torna obra de arte, é preciso resgatar a beleza, porque o Duchamp foi um gênio na piada do seu tempo, hoje já perdeu a graça, é preciso resgatar a beleza para o bem da humanidade. É isso aí, fiquem com Deus, acessem a nossa plataforma Eduque, e até a próxima aula.